Dizem por aí que a panturrilha é o coração das pernas. Logo, as veias têm um papel essencial que é bombear o sangue. Você já ouviu falar sobre as varizes? Hoje o Vida e Saúde vai tirar algumas dúvidas sobre esse assunto. Confere aí. O que são varizes? As varizes são dilatações das veias que vão além da normalidade. As veias das pernas, elas conduzem o sangue de volta para o coração. E elas têm um mecanismo de válvulas que fazem o sangue andar numa direção, só na direção de volta ao coração. Chama-se centrípeta. E quando as paredes vão se dilatando, o sangue, em vez de voltar para o coração, eles voltam, faz o refluxo. Eles voltam de origem, nas origens dele, que são os membros inferiores. Varizes é um problema somente estético? Eu diria que 80% é estético. E geralmente só as mulheres enxergam, o homem não enxerga não. O homem prefere muito mais a silhueta feminina que um detalhe tão pequeno. Mas temos que lembrar que as varizes podem ser doença, e doença incapacitante. Uma vez que começa a se instalar o refluxo, à medida que ele piora, a sensação vai de dor, de sensação de peso, inchaço, eles podem ser profundamente incapacitantes, a ponto de aparecerem as úlceras varicosas. Depilação causa varizes? Não. O pelo, ele fica a mais ou menos até 3 milímetros da pele. A musculatura fica bem longe disso, então não interfere em absolutamente nada. As veias ficam abaixo da pele, da derme. Então, a depilação pode ser feita sempre, sem repercussão alguma nas veias. Homens podem ter varizes? Sim. Primeiro, os homens têm varizes, quer dizer, 1/10 das mulheres, comparativamente estatística, só que os homens não tratam a parte estética, eles só vêm ao consultório com sintomas, que é a perna pesada, ou quando ele tem que entrar numa fábrica e no exame de admissão, eles são barrados. Aí eles vêm tratar. Senão, não. Eles dissolvem realmente quando estão numa situação complicada. Ficar muito tempo sentada, com as pernas cruzadas, corre o risco de se ter varizes? Toda vez que você usou a palavra correta, muito tempo, o muito tempo, sim. Porque nessas duas posições você não tem bombeamento do sangue de volta ao coração. A panturrilha está parada. E a panturrilha tem que funcionar. Você tem que lembrar que o homem foi feito para caça. Ele tem que correr atrás do animal, do alimento, e não ficar numa linha de montagem, botando peça num automóvel. Na hora que ele para, que é a vida moderna, ele fica mais sujeito a ter varizes. Salto alto causa varizes? Sim. É um agravador das varizes, porque o que faz o sangue voltar ao coração é o coração venoso periférico, que é a panturrilha. E quando você faz a caminhada ágil, leve, normal, vamos dizer, você bombeia o sangue de volta. À medida que você coloca o salto alto, você não faz mais o bombeamento, que é a dorsiflexão do pé. O pé fica estático na caminhada feminina. E a caminhada feminina com salto alto, bem entendido. Vasinhos podem virar varizes? Não. Essa é outra pergunta muito importante. Os vasinhos são vasos da pele que a gente enxerga eles, principalmente pessoas muito claras. Porém, quando você tem o sistema venoso profundo, o sistema venoso com refluxo, que são as varizes, ele aumenta a pressão em toda a pele e aí pode desenvolver os vasinhos de uma forma secundária, tá certo? Geralmente a queixa que a gente tem no consultório é o vasinho primário, é aquele vasinho vermelho sem importância médica alguma, só tem importância estética. Varizes podem causar trombose? Sim. Geralmente, as tromboses de varizes têm pouca importância médica, o pessoal chama-se flebite superficial, para escapar do nome trombose. A trombose a gente chama mais a obstrução, entupimento, às vezes profundas.
Também tem o nome de flebite profunda. A flebite superficial ou trombose superficial tem pouca repercussão médica, toma-se um anti-inflamatório e toca-se a vida normalmente. No caso dos vasos profundos, muda totalmente de figura. Precisa de um tratamento sério, um bom diagnóstico e precisa saber principalmente a causa. A varize em si é a origem de flebite superficial ou trombose superficial. O sangue na veia varicosa é muito lento, então ele coagula. O uso de anticoncepcional pode causar varizes? Sim. À medida que você mexe com o hormônio feminino, você mexe com varizes. 8 mulheres contra 1 homem. Então, toda vez que você mexeu em hormônio feminino, você está interferindo na evolução das varizes. Tem pessoas que têm uma intolerância, a intolerância ao anticoncepcional começa com dores nas pernas. Chega a ficar intolerável. Além de, o anticoncepcional, principalmente moderno, ele tem uma incidência alta de trombose venosa, que é uma coagulação dos vasos mais profundos. Portanto, o anticoncepcional é importante na evolução das varizes. Gravidez pode provocar varizes? Eu penso que seja o mais importante gatilho para a formação de varizes numa pessoa predisponente. Se a pessoa não tem predisponência, ele não vai ter varizes. As varizes de gravidez, 95% desaparecem quando nasce o nenê. Nós temos que lembrar o seguinte, para facilitar o canal de parto, tem um hormônio chamado relaxina, que facilita a báscula da bacia para permitir o nenê passar. Ele não atinge só a bacia, os ossos da bacia, ele atinge também os vasos de forma geral, para permitir o relaxamento muscular dos vasos, dos ossos, para formar um canal de parto sadio. Então, a gravidez, começa aí na parte de hormônio. Segundo, o nenê comprimindo os vasos dentro da bacia, ele dificulta o sangue retornar. E isso facilita a formação de varizes, uma varize de uma veia que já está dilatada e, além disso, com a parede relaxada. O que fazer para evitar o surgimento das varizes? Eu diria que a principal coisa seja um corpo delgado. O sobrepeso é muito sério na formação de varizes. Segundo, exercícios físicos, porque você, como nós já falamos, o bombeamento venoso é fundamental para não ficar o sangue parado lá embaixo. Eu gostaria de saber como tratar as varizes. Primeira coisa, se as varizes são assintomáticas, não tem dor, não tem inchaço, não tem coceira, não tem ferida, não tem nada, é questão apenas de um constrangimento social. Se a pessoa não tem constrangimento social, deixa quieto. Começaram os sintomas, meia elástica. A meia elástica é uma conduta temporária, para temporizar uma situação. Eu não quero mexer agora por vários motivos financeiros, trabalhos sociais, etc. Eu quero contemporizar o tratamento de varizes. Então, usa meia elástica. Tem pessoas que usam meia elástica o resto da vida. Pavor hospitalar, pavor de seringas, pavor de tudo, também funciona. O uso da meia elástica corrige isso. A pessoa fica muito bem, porque as veias estão espremidas e o sangue não fica parado. Ele substitui as válvulas das varizes, então, ou a compressão elástica. Então, a pessoa pode ver muito bem com a meia elástica. Quando você tem uma situação que está piorando, era uma veia simples que, de repente, começou a crescer, ficou visível, começou até a aparecer coceira, manchou a pele e está inchando a perna. Você sabe que você tem que ter uma situação que está evoluindo. Aí a gente tem que indicar um tratamento mais agressivo, que é o tratamento cirúrgico, de modo geral. Tem vários tipos de cirurgia, mas tem que tomar uma providência radical.